Olá pessoal do nono ano, bem-vindo à nossa terceira aula nesse formato remoto. E na aula de hoje a gente vai discutir um pouco sobre os aspectos naturais, tanto do continente asiático quanto do continente europeu. É importante também que a gente lembre qual é a noção do continente como um todo, ou seja, algumas vezes durante a aula eu vou falar o termo Euroásia, fazendo uma referência entre a parte continental que engloba tanto o continente, que engloba tanto a parte da Europa quanto a parte da Ásia. Esses dois continentes se fundem sobre o mesmo território, mas se dividem sobre uma lógica produtiva e cultural. Então é importante que a gente tenha muito claro isso em mente quando a gente vai falar sobre Europa e Ásia. Então lembrem sempre que territorialmente, fisicamente, eles estão lá sobre a lógica da Euroásia. Então, mas culturalmente e economicamente, e a gente vai perceber que também ambientalmente possuem diferenças muito claras. Então, vamos logo. Seguinte, vocês vão precisar acompanhar essa aula com o novo livro de vocês. Então, todo mundo vai lá para o nosso capítulo 4, que a gente vai encontrar o conteúdo dessa aula. Inicialmente, eu vou falar para vocês um pouco sobre a Europa. Europa, essa que faz parte de um dos 6 continentes que a gente tem no mundo e que tem características naturais bem peculiares. A primeira característica dela, por ser um continente pequeno, relativamente pequeno, territorialmente pequeno, é que ela tem uma diversidade hídrica, águas, rios, lembrem sempre, oceanos, uma diversidade hídrica muito vasta. Essa diversidade se dá pelo conjunto dos mares, rios e o oceano que a compõem. Então, gravem bem, a gente tem, por exemplo, na Europa, o mar Mediterrâneo, muito característico daquela porção ali próxima, Itália, Espanha, Portugal, que pega também a parte mais norte do continente africano. A gente tem o Mar Negro, o Mar Ártico, com sua característica muito fria das regiões polares do continente europeu. E a gente tem também o Oceano Atlântico e ao leste o Mar Cáspio. A gente tem essa diversidade hídrica, ela para cada rio, para cada mar, a gente tem aí o que a gente chama de diferença climática ou corrente climática característica da sua região de origem. Então, se a gente observar, por exemplo, a região do Mediterrâneo, a gente vai ver uma região muito mais quente. Outras coisas muito importantes para a gente fazer essa diferenciação de características climáticas e de correntes é entender o próprio clima da Europa. Então, predominantemente na Europa, a gente vai observar, por exemplo, o clima temperado. Vocês vão encontrar isso aqui a partir da página 7 do livro didático de vocês. A gente vai ver que esse clima temperado, devido à sua localização geográfica, possibilita essas variações continentais e oceânicas, essas variações climáticas continentais e oceânicas. Então a gente tem aí uma Europa que possui regiões tanto típicas de semiárido quanto regiões mediterrâneas, como também regiões polares. Então, ela, embora seja um continente pequeno, tem uma diversidade climática muito diversa. E isso faz com que sua paisagem também se altere do ponto de vista da sua vegetação, que é algo bem interessante da gente discutir, essa relação clima, vegetação e hidrografia, que é o que até agora a gente está mencionando aqui na aula, levando em consideração os aspectos da Europa, ok? Então, quando a gente fala de clima e vegetação, a gente pega, por exemplo, um exemplo da tundra na Europa. A tundra na Europa é uma região de vegetação, é um domínio de vegetação típico das regiões frias da Europa. Se a gente observar, por exemplo, a floresta de coníferas ou a taiga, que posteriormente a gente vai, em outras aulas, vai esmiuçar mais um pouco dessa questão da vegetação, a gente observa que elas já se adaptam a uma região de floresta temperada, ou seja, um clima mais temperado, com as estações bem definidas aí. Então a gente tem essa relação de vegetação sempre
com o clima. Isso vale a gente relacionar, porque a vegetação característica ela tem que se adaptar ao seu clima correspondente. Então, um clima mais frio e mais úmido, um clima menos úmido, e aí a gente tem a vegetação característica. Então, observa que o clima ele está no centro das nossas diferenças ambientais que ocorrem no continente europeu e que ocorrem em qualquer outro continente também. Então, o clima está no centro dessas diferenças. Embora, quando a gente vá falar sobre os aspectos da Ásia, a gente vai observar que o clima ele tem um papel aí importante, mas na Ásia existe um outro elemento natural e ambiental que traz com muita força a diferença ambiental da Ásia, que é os aspectos geológicos, sobretudo porque a Ásia tem uma parte insular, que a gente chama de conjuntos de ilhas. Então, essa parte insular é uma parte com diferentes movimentos de placa, sejam elas divergentes ou convergentes. Lembrando que esses movimentos convergentes são aqueles movimentos em que as placas acabam se encontrando, e divergente é aqueles que elas acabam se separando. Então, é importante a gente observar que o clima na Ásia tem um papel protagonista, mas ele está lá do lado dos movimentos geológicos, esses movimentos geológicos que fazem com que a Ásia tenha cordilheiras, montes, picos muito altos e que caracterizam muito bem o seu lado ambiental. Isso é bem interessante a gente destacar. Uma coisa que eu queria que vocês fizessem agora como exercício é recorrer lá para a página 10. Na página 10, a gente vai ver, por exemplo, topo do mundo nas montanhas da Euroásia. Isso é um pouco do que eu estou falando agora. Então, todo mundo corre lá na página 10, vocês vão ver um texto com algumas imagens como essas. Essas imagens são bem descritivas e bem importantes para a gente esclarecer e visualizar um pouco do que eu estou dizendo. A primeira imagem fala sobre um vulcão que fica na Sicília, na Itália. Lembrando que essa é uma parte mediterrânea. Em erupção já em 2017, ou seja, bem recente. Lá embaixo a gente vai ver duas imagens. A primeira imagem é o Monte Everest, considerada a montanha mais alta do globo, fica no Nepal, em 2012, foi essa fotografia aqui. A terceira e última, o K2, a segunda montanha mais alta do globo, fica no Paquistão, e a imagem em 2016. Então a gente vê que essas diferenças de topos, montanhas na Euroásia, elas se acentuam devido a atividades geológicas recentes, sejam elas por encontro de placas ou seja ela por uma questão de vulcanismo que tem em atuação no continente. Então, isso vocês podem prestar atenção através da imagem, que vai elucidar um pouco mais do que eu estou dizendo. Então, além disso, como eu falei para vocês, na Ásia a gente tem aí dois aspectos. Na Europa, sobretudo, um aspecto se ressalva muito, que é o aspecto climático, que faz com que todas as outras coisas acabem se adaptando ao aspecto climático. Na Ásia, a gente tem um aspecto climático juntamente com um aspecto geológico, ok? Na próxima aula, a gente vai ver como é que se comportam esses aspectos naturais na Oceania. Entretanto, como atividade teórica, eu gostaria de deixar a página 15 e a página 14. Vocês vão ler lá o textinho, realizar a atividade e a gente vai se encontrar na próxima aula para aprofundar um pouco mais. Gostaria que todo mundo fizesse a atividade, exercitasse, lesse. Então, eu lanço isso até como um desafio, que essa semana a gente encare a geografia com mais seriedade e a gente estude de fato, para que a gente aproveite esse tempo de uma forma mais produtiva, tá bem? No mais é isso, eu vou pedir para que todo mundo se cuide novamente, não esqueça dos cuidados que a gente deve ter, tá bem? Abraço e até a próxima aula.